E aí pessoal, eu me chamo Fernando e nesse vídeo eu quero te falar sobre as doenças, pragas que atacam a pimenteira do reino. Mas na verdade eu quero te falar especificamente das pragas e das doenças que atacam a pimenteira do reino aqui no Pará, aqui no Nordeste paraense para ser mais específico. É claro, existem muitas doenças e pragas que atacam a pimenteira do reino. No Brasil e no mundo são diferentes insetos, são diferentes patógenos que vão atacar essa pimenteira. Eu estou aqui com um livro, Herança do Meu Avô, aonde mostra várias pragas e doenças que atacam a pimenteira do reino lá em Sarawaka, uma cidade lá da região asiática. E aqui a gente pode ver que tem o relato do ataque de vários besouros, de larvas, de morcegos, caracóis. Então tem muitos outros insetos e outros seres vivos, doenças que vão atacar a pimenteira do reino. Mas aqui eu quero falar especificamente daquelas que eu vejo com mais frequência nos pimentais da nossa região. Nesse vídeo eu vou te falar sobre os insetos pulgão e cochonilha, sobre o fungo Fusarium, sobre o parasita nematóide e sobre os vírus CMV e PYMOV. E uma coisa curiosa, por mais que sejam indivíduos de espécies diferentes, de grupos bem distintos um do outro, um é vírus, o outro é fungo, outros são insetos, por mais que eles sejam muito distintos, mas você vai perceber que eles têm uma relação muito forte quando se trata de atacar a pimenteira do reino. Eles realmente se unem para poder conseguir atacar essa planta com mais eficiência. Vocês vão perceber isso aí ao decorrer do vídeo. Então bora começar pelos nematóides. Os nematóides são parasitas que atacam a pimenteira do reino mais frequentemente pelas raízes. O nematóide, na verdade, é um parasita bem pequenininho, que você não consegue enxergar ele a olho nu. E existem várias espécies de nematóide. Várias dessas espécies atacam a pimenteira do reino. E como é que o nematóide ataca a pimenteira do reino? Como eu falei para você, o nematóide é um parasita que fica no solo. E ele fica ali esperando uma oportunidade de encontrar raízes da pimenteira do reino. E ao encontrá-la, ele penetra na planta. Uma das formas de você abrir uma oportunidade para o nematóide entrar na pimenteira do reino é você cortando as raízes. Por exemplo, com o uso de uma enxada. Muitas pessoas capinam o pimental e nessa capina ela acaba cortando as raízes e permite a entrada do nematóide na planta. Uma vez o nematóide lá dentro, ele provoca uma série de danos nas raízes. Ele penetra nas células das raízes, acabam criando lá uma série de problemas, como por exemplo a ruptura das células, então começa a prejudicar o transporte de seiva pelas raízes. A raiz não consegue nem transmitir a água e os nutrientes que ela absorve do solo para o resto da planta e nem a planta como um todo consegue devolver seiva para aquela raiz que foi danificada pelos nematóides. Então você literalmente cortou o fluxo de seiva por aquela parte da raiz, para você ver o tamanho do prejuízo que o nematóide provoca. E como é que a gente identifica o nematóide na pimenteira do reino? Muitas pessoas têm o ataque do nematóide severamente acontecendo nos seus pimentais, mas elas nem percebem muitas vezes que se trata de nematóide. Isso porque, como eu te falei, o nematóide é um parasita que ataca as raízes da pimenteira. E muitas vezes a gente não enxerga as raízes, nós enxergamos apenas a parte aérea da planta, a parte que fica acima do solo. Então, o que você pode usar como referência para saber realmente que é nematóide que está atacando a sua pimenteira? O primeiro sinal é que você vai perceber que as plantas começam a ter um crescimento muito mais lento e também uma produção de frutos muito pequena. Ela começa a ficar meio murcha, meio lentinha e também de uma coloração amarelada. Esse é o primeiro sintoma que você consegue ver visualmente na planta. E depois eu recomendo fortemente que você tire qualquer dúvida. Vai lá na pimenteira do reino, pega uma enxada e com muita calma vai cavando ali onde ficam as raízes dessa pimenteira doente. Você vai observar, se for o caso de realmente ter nematóide, que existem algumas bolinhas nas raízes. Literalmente são tumores. Esse tumor ele foi provocado pelo ataque do nematóide, que danificou as células lá dentro e aí começa a criar esses pequenos inchaços, essas pequenas bolinhas nas raízes. Então, sem dúvida nenhuma, se você vê bolinhas nas raízes, e principalmente se essas bolinhas não terem raízes dali em diante, ou seja, daqui para cá tem raiz e aí surge a bolinha e daqui em diante não tem mais raízes, é porque realmente trata de nematóide que está danificando as raízes da sua pimenteira do reino.
E olha que interessante, o nematóide, ele ao penetrar na planta, ele pode criar uma fissura nas raízes. Na verdade, quando ele entra, ele cria essa fissura, ele cria esse machucado, uma abertura que vira literalmente uma oportunidade para a entrada de um outro parasita na planta, no caso, fusário. O fusário é um fungo de solo muito famoso para quem cultiva pimenta do reino. Já foi responsável por devastar pimentais inteiros em várias cidades, levando aí muitos produtores de pimenta do reino à falência. Então realmente é um fungo de grande importância. O fusário ao qual me refiro aqui é o fusário solane. Existe também o fusário oxísporo, mas eu vou focar principalmente no fusário solane. O nematóide, quando ele penetra na pimenteira do reino, então ele cria essa oportunidade de entrada do fusário. Muitas pesquisas já mostraram que aonde tem nematóide, a possibilidade da infecção por fusário é muito grande. Então, o que é o fusário? Como já falei, o fusário é um fungo de solo. Mais especificamente, é o fusário solane. O fusário está presente na grande maioria dos solos cultivados. Ele ataca uma série de espécies cultivadas aqui no Brasil. E nós chamamos o fusário de fungo oportunista. Isso porque ele fica literalmente esperando uma oportunidade para penetrar na pimenteira do reino. E o nematóide é uma dessas excelentes oportunidades. Assim como o nematóide, o fusário também aproveita os ferimentos que nós, produtores, acabamos provocando na pimenteira do reino, ao capinarmos, por exemplo, ou mesmo na hora de uma roçagem um pouco mais baixa, ao danificar as raízes, o fusário entra na pimenteira do reino. E como é que você identifica que a sua planta está sendo atacada por fusário, que ela contraiu a doença fusariose? Existe um formato de copa da pimenteira do reino, que geralmente são os galhos voltados para cima, com as folhas bem eretas, bem durinhas, ou seja, a planta está saudável quando ela tem essa aparência. Mas quando ela é atacada pelo fusário, você começa a ver um comportamento como se fosse o fechamento de um guarda-chuva. Ela literalmente faz isso. Ela começa a secar e começa a fechar. Esse é um sintoma muito forte de que a sua planta foi atacada por fusário. E tem um problema. Uma vez a planta atacada por fusário, infelizmente, ela está fadada à morte. Em pouquíssimo tempo, essa planta precisa ser eliminada para que ela não dissemine o fusário para outras plantas ali no entorno. Uma outra forma de você também identificar que a sua planta foi atacada por fusário é você ir lá nas raízes da pimenteira doente, cortar um pedaço e abrir no meio. Se você observar que tem canais ali com coloração preta, bem negra mesmo, é muito provável que foi atacada por fusário. Então, infelizmente, essa planta precisa ser realmente eliminada. Então, vocês viram aí que nós temos uma relação muito forte entre o nematóide e o fusário. Agora, bora para um outro grupo de insetos, pragas e doenças. Cochonilha e pulgão. A cochonilha e o pulgão são insetos chamados afídeos. São insetos que têm a capacidade de absorver a seiva da pimenteira do reino. Eles literalmente têm uma estrutura na sua boca que consegue penetrar na planta, na pimenteira, e retirar a seiva dela como alimento. O pulgão e a cochonilha você vê com muita frequência no primeiro ano de plantio da pimenteira do reino. Geralmente, ao passar dos anos, a tendência do surgimento desses insetos no pimental começa a diminuir. Mas no primeiro ano é muito certo que você vai ver esses insetos. Então, fica vistoriando o pimental no primeiro ano de plantio, observando se você consegue enxergar os sintomas que eu vou te falar agora para você identificar a presença deles no seu pimental. Como eu te falei, o pulgão e a cochonilha, eles penetram na planta para retirar a seiva. Logo, eles precisam procurar aquele local na pimenteira do reino que é mais fácil deles conseguirem penetrar, deles conseguirem atacar. E esses locais são aonde tem folhas novas, ou seja, no ápice da planta. Pulgão e cochonilha geralmente vão estar presentes nessas regiões aonde a folha está mais, vamos dizer assim, macia, mais tenra, mais suscetível ao ataque desses insetos. Então, o pulgão, mais frequentemente você encontra ele embaixo das folhas. Geralmente também fica ali perto daquele cabinho que segura a folha, né? O pecíolo. Então é lá que você vai encontrar o pulgão presente atacando a pimenteira do reino. É por isso que muitas pessoas acabam olhando a pimenteira do reino e não conseguem identificar a presença do pulgão, porque ele fica ali embaixo das folhas. E ele também tem uma coloração verde, ou às vezes preta, então fica difícil de você identificar ele apenas passando o olho ali por cima da pimenteira. É importante que você olhe por baixo das folhas. A cochonilha, por um outro lado,
ela também se encontra geralmente nessas partes mais vulneráveis da pimenteira do reino. Mas também ela se encontra no decorrer de toda a planta, não só nessas partes. E a cochonilha, por outro lado, ela tem uma coloração branca. Então, dificilmente você não consegue enxergar ela sobre a pimenteira do reino. Então, passando o olho, você consegue identificar muito bem a cochonilha, que é um inseto relativamente grande de coloração branca. Agora, tem muitas pessoas que não conseguem enxergar nem mesmo a cochonilha. Exige um pouquinho de treino para você conseguir identificar esses insetos no pimental. Mas, algumas coisas você pode utilizar para ajudar a identificar a presença deles no pimental. Uma delas é o retorcimento das folhas. Quando você vê as folhas todas retorcidas, encriquilhadas, a folha saudável é aberta. A folha atacada pela cochonilha e pelo pulgão, ela é fechada, encriquilhada, toda retorcida, como se alguém tivesse ido lá e amassado a folha. Então, quando você vê essa folha dobrada, é muito provável que lá embaixo dela tem pulgão ou cochonilha. Esse é um forte indicativo. Um outro sinal é a presença de formigas. As formigas, elas se associam à cochonilha e ao pulgão porque elas conseguem se alimentar do excremento desses insetos. Como eu falei, o pulgão e a cochonilha, eles absorvem a seiva da pimenteira do reino e excretam essa seiva que tem alimento que serve para a formiga. Então a formiga vai lá e se alimenta desse excremento. É por isso que se você observa que tem formigas subindo na pimenteira do reino, é muito provável que ali tenham insetos sugadores de seiva, pulgão e cochonilha, fornecendo alimento para essa formiga. Então observa também se tem formigas no seu pimental. E uma outra forma também que ajuda muito a identificar a presença desses insetos é a fumagina. A fumagina é um conjunto de fungos de coloração preta que fica recobrindo as folhas da pimenteira do reino. Eu falei um pouco mais sobre fumagina nesse outro vídeo aqui. Então, se você começa a enxergar fumagina ali ao entorno das folhas, é muito provável que lá estão presentes também a cochonilha e o pulgão, porque, assim como as formigas, a fumagina se aproveita do excremento desses insetos para se alimentar. E olha que interessante, assim como o nematóide ajuda o fusário a atacar a pimenteira do reino, o pulgão e a cochonilha ajudam os vírus a atacarem a pimenteira do reino. Isso porque a cochonilha e o pulgão, ao penetrarem a sua boca na pimenteira do reino, eles podem ser infectados pelos vírus CMV e PYMOV. Ao se alimentarem de uma pimenteira do reino infectada por esses vírus, eles podem se infectar também. Lá na sua boca pode se alojar os vírus presentes na pimenteira do reino doente e eles, ao voarem até a outra pimenteira do reino saudável e ao penetrarem sua boca nessa outra pimenteira, eles podem transmitir, infectar aquela nova pimenteira do reino com os vírus que eles trouxeram daquela outra pimenteira do reino. Então vocês podem ver que existe essa associação do pulgão e da cochonilha com os vírus. É por isso que é muito importante que, ao você observar pulgão e cochonilha no pimental, você deve controlar imediatamente esses insetos, para que eles não disseminem o vírus pelo seu pimental. Mas agora, falando especificamente desses vírus, CMV e PYMOV são siglas usadas para se referir a esses vírus. São siglas em inglês, inclusive. Mas basicamente, esses vírus, eles provocam uma série de danos à sua pimenteira do reino. Os vírus, eles vão prejudicar e muito a capacidade da sua pimenteira do reino em produzir frutos. Literalmente, é como se a pimenteira do reino estivesse constantemente gripada. Eu, por exemplo, quando estou gripado, eu não consigo me exercitar direito, trabalhar direito, eu não consigo muitas vezes nem levantar da cama, de tão ruim que eu fico. A mesma coisa é a pimenteira do reino. Ela está infectada por vírus. Ela tem uma virose no seu corpo que a impede de crescer e de produzir frutos tão bem quanto quando ela está saudável. Então, literalmente, os vírus deixam a planta gripada. E como é que você identifica a presença desses vírus na pimenteira do reino? Alguns sintomas são bem evidentes. O primeiro deles é quando a pimenteira do reino ela não consegue crescer. Ela literalmente fica bem pequena. As folhas ficam bem pequenininhas. Geralmente, uma folha saudável ela é bem grande. E a folha atacada pelos vírus, ela fica bem pequena. É um sintoma bem evidente de que ela está sendo atacada pelos vírus. Outro sintoma é uma coloração amarelada que fica nas folhas. É o chamado mosaico ou mosqueado. Então ela fica com uma coloração toda amarelada. É um outro sintoma de vírus. E além disso, outros sintomas são a redução da capacidade de produção de frutos, ou seja,
Uma planta que aparentemente pode estar saudável, ela fica com essa capacidade de produzir frutos reduzida, produzindo muito menos do que as plantas vizinhas. E, infelizmente, assim como no caso da fusariose, uma planta atacada por vírus não tem como ser curada. Uma vez infectada, essa planta precisa ser eliminada. Como eu te falei, os pulgões e as cochonilhas, elas podem simplesmente vir aqui, pegar esse vírus da planta infectada e levar até uma outra planta saudável. E aí os vírus começam a se disseminar pelo seu pimental. E você não quer isso, eu te garanto. É por conta disso que uma planta infectada por vírus precisa ser imediatamente eliminada. Então vocês viram aí que existe uma relação muito forte entre essas pragas e doenças que atacam a pimenta do reino. O pulgão e a cochonilha têm parceria aí com os vírus, enquanto que o nematóide tem uma parceria muito forte com o fusário. É por isso que, ao identificar um deles no seu pimental, saiba que o outro também pode estar ali presente. Se você quiser saber mais sobre como você pode combater ou evitar cada um deles no seu pimental, deixa aqui nos comentários. Ou também me fala lá no Instagram que eu vou preparar novos vídeos. Se eu te ajudei de alguma forma, eu peço que você deixe o gostei aqui embaixo, que verifique se está inscrito no canal, se não, se inscreva e que recomende esse vídeo para pessoas que cultivam pimenta do reino. Eu tenho certeza que pelo menos uma dessas pragas e doenças está presente no pimental dessa pessoa. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.